E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o João Marcos, aqui do Ser Genial. Nesse vídeo nós vamos continuar conversando sobre a derivada polinomial. No último vídeo, que eu vou deixar aqui na descrição, nós vimos uma demonstração meio que intuitiva para a derivada polinomial, né? A derivada polinomial também é conhecida como regra do tombo. E naquele vídeo nós fomos desenvolvendo para alguns casos a derivada de polinômios, e nós vimos que ia batendo a regra do tombo, né? Mas nós não temos como abranger todos os números, né, na mão. Então nós vamos aqui usar um rigor matemático para nós demonstrarmos que a regra do tombo, ou a derivada polinomial, é verdadeira. Bom, o método que a gente vai usar não sai direto para todos os valores, né, possíveis para a derivada polinomial. Então não vai ter apenas um vídeo, nós vamos fazendo vários vídeos demonstrando para vários casos, de vários modos, a derivada polinomial. Então esse não vai ser o único vídeo, nós vamos ter outros vídeos demonstrando de outros modos a derivada polinomial. Então continue assistindo, que eles vão abranger essa demonstração de vários modos diferentes e interessantes. Então, só relembrando, o que seria a derivada polinomial? Suponha que nós tenhamos uma função f de x definida como x elevado a n, a enésima potência. A derivada dessa função, segundo a regra do tombo, seria n que multiplica x, que é elevado a n menos 1. Ou seja, o expoente cairia aqui para frente, multiplicando o número que já estava aqui multiplicando x, e ficaria elevado a n menos 1, né? A potência ficaria a menos 1 em cima do x. E nós vamos ter que demonstrar que isso daqui é verdade. Então, antes de tudo, vamos demonstrar que isso é verdade para o caso de n igual a 0. Para o caso de n igual a 0, f de x é igual a x a 0, o que é igual a 1. Portanto, a derivada dessa função é igual à derivada de 1. Certo? E a derivada de qualquer constante a gente sabe que é 0. Então vamos parar para pensar. X a 0, a derivada de 1, desenvolvendo. Usando a regra do tombo, ficaria a derivada igual a 0, que é n, vezes x elevado a menos 1. E o que isso daqui também daria 0, porque 0 vezes qualquer coisa é 0. Então deu certo para o número 0. Agora vamos tentar abranger de um modo usando incógnitas, que a gente não use números em si, mas sim incógnitas, para valer para qualquer número, ou quase qualquer número, né? Vamos ver nessa situação desta demonstração o que abrange, né, em termos de número. Então vamos lá. Nós vamos partir lá do limite fundamental que define a derivada, certo? Então vamos lá. Vamos considerar essa mesma função aqui, f de x igual a x a n. F' de x será o limite, quando h tende a 0, de x mais h elevado a n, né, menos x elevado a n sobre h. Por quê? Porque aquele limite lá fundamental que define a derivada diz que a derivada é o limite quando h tende a 0 de f de x mais h menos o f de x sobre h. Aqui o f de x é x a n, portanto o f de x mais h é x mais h elevado a n. E menos o f de x. O f de x é x a n. Então, aqui está desenvolvido aquele limite que define a derivada nessas situações. E o que a gente vai fazer? Nós vamos ter que agora lembrar do binômio de Newton, o grande e lindo binômio de Newton, que diz que, vamos só relembrar aqui, se nós temos a mais b elevado a n, isso pode ser escrito como o somatório, com i variando de 0 a n, do binomial ni vezes a elevado a n menos i vezes b elevado a i. Esse é o lindo binômio de Newton. E é o que nós vamos fazer aqui. Nós vamos usar para desenvolver essa soma que está elevada à potência n. Então, o que isso vai ficar? Isso vai ficar o somatório com i variando de 0 a n, porque está elevado a n, do binomial ni, que multiplica x elevado a n menos i, que multiplica h elevado a n. Tudo isso dividido por h. E de novo, como eu esqueci no outro vídeo, eu nunca lembro de escrever limite aqui na frente. Não esqueça, eu tenho um limite aqui na frente, com h tendendo a 0. Então vamos continuar. Opa, eu já ia esquecendo de outra coisa também. Aqui nós temos
o menos x a n, né, que já estava aqui. Isso é igual a, agora eu vou lembrar, vou colocar limite. Ó, agora eu lembrei, limite, quando h tende a zero, né, eu tinha esquecido de escrever, eu escrevi exprimido aqui. D. Bom, vamos pensar para o caso que i vale zero, certo? Então, para o caso que i vale zero, o termo dessa soma, quando i vale zero, vai ser o binomial. Vai ser o binomial n zero, que é igual a x, igual não, vezes x a n, vezes h0. H0 é 1, então não serve para nada ali, não vai mudar nada, é 1 aqui. Porque o i, nesse caso, a gente está pensando como se valesse zero. Isso vai ser igual a, o binomial n0 é n fatorial sobre 0 fatorial sobre n menos 0 fatorial, que seria n fatorial. Ou seja, cancela tudo com tudo aqui, isso daqui daria 1 também, o que é igual a x a n. Portanto, para a situação em que i é igual a zero, o termo quando i é igual a zero é o próprio x elevado a n. Então, dentro desse somatório, para o caso que o i vale zero, o termo que, quando i vale zero, está nesse somatório é x elevado a n. Só que aqui do lado eu estou subtraindo o x elevado a n. Portanto, o primeiro termo desse somatório, que é quando i vale zero, ali está sendo somado, mas aqui do lado está sendo subtraído. Então, esse termo vai ser cancelado. Ou seja, isso vai ser o limite com o somatório de variando, na verdade, de 1 até n. Porque no caso aqui, i valia zero, já foi subtraído aqui. Bom, do binomial ni com vezes x elevado a n menos i, vezes h elevado a i. Tudo isso dividido por h. Isso vai ser igual a limite, quando h tende a zero, e agora eu lembrei de novo de escrever, olha que legal. D. Bom, vamos pensar. Todos os termos ali, todos, têm h. Por quê? Porque o i vai variar de 1 até n. Então, aqui, o h, todos os termos vão estar levados ou a 1, ou a 2, ou a 3, e assim por diante. Mas o menor de todos vai ter o h elevado a 1. Então, todos os termos desse somatório vão ter pelo menos o h elevado a 1. Então, a gente vai conseguir colocar o h em evidência. A gente vai fazer isso para conseguir cortar com o h de baixo. Então, o h, que vai multiplicar somatório, com i variando de 1 a n, do binomial ni, que multiplica x elevado a n menos i, que multiplica h elevado a i menos 1. Porque todos os termos tinham h pelo menos elevado a 1. A gente colocou h em evidência, então todos os termos vão ficar com um h a menos. Porque aquele outro h já está em evidência ali na frente. Tudo isso dividido por h. E a gente corta o h com h finalmente. Então o que vai acontecer? Vamos continuar isso daqui numa área um pouco mais limpa. Eu vou reescrever aqui. Isso é igual ao limite, quando h tende a zero, do binomial. Do somatório, com i variando de 1 até n, do binomial ni, vezes a elevado a n menos i, vezes h elevado a i menos 1. É isso que está escrito lá, certo? E o que vai acontecer aqui? Vamos observar o seguinte. Nós já poderíamos até substituir ali o zero no lugar do h. Mas vamos pensar um pouco. Vamos desenvolver alguns membros desse somatório. Vamos lá. Isso vai ser o limite quando h tende a zero. Vamos colocar aqui. D. No caso que i vale 1. Isso vai ser o binomial n1 que multiplica a na n menos 1, que multiplica h elevado a zero, certo? Porque o h está elevado à potência i menos 1. Por caso que i vale 1, vai ficar 1 menos 1, que é zero. Mais binomial n2, né? Agora vamos para o caso, nós estamos desenvolvendo esse somatório para alguns valores de i. Então, para i igual a 1, é esse o valor. Para i igual a 2 agora. Binomial n2, que multiplica a n menos 2, que multiplica h a i menos 2. Que é, na verdade, desculpa, eu escrevi errado ali. h a 2. Nós estamos pensando num caso que i vale 2. Então, 2 menos 1, 1. Mais o binomial n3, agora quando i vale 3, que multiplica a n menos 3, que multiplica h
A3 menos 1, que é 2. E assim por diante, certo? Até nós chegarmos na situação de o I vale N, certo? Que vai ser o binomial NN, que multiplica o A elevado a N menos N, o que é 0. Ou seja, aqui vai valer 1, né? Então não vai influenciar em nada. O A vai ficar elevado a N menos N, o que é 0, é 1. E o H que multiplica N menos 1. N menos 1. Certo? Aqui, fechando a chave, certo? E aqui, continuando. Isso vai ser igual a... Vamos pensar agora. Nós vimos vários termos que nós temos aqui. Aqui nós temos um H elevado a 0. Isso aqui não vai influenciar em nada, porque isso aqui, H elevado a 0 é igual a 1. Agora, nessa situação aqui, H1 ou H2, e assim por diante, H3, H4, H5, até H elevado a N menos 1, todos esses termos do somatório têm no mínimo um H. Certo? Tirando esse primeiro aqui. Certo? Tirando esse primeiro. Todos os outros vão ter pelo menos um H. Então, na hora que a gente for aqui resolver o limite e substituir 0 no lugar de H, tudo isso daqui vai anular. Tudo isso daqui vai virar 0. Tudo isso daqui vai virar 0. Tudo daqui pra frente, tudo vai virar 0. Porque todos eles têm H ou a 1, a 2 ou a 3 e assim por diante. Vai ficar 0 elevado a 1, elevado a 2, elevado a N menos 1. Ou seja, todos os termos aqui vão ficar igual a 0, porque vão ser multiplicados por 0. Né? No lugar de H vai ficar 0. Então, a única coisa que vai sobrar é essa situação aqui. Ou seja, vai sobrar o limite quando H tende a 0 do binomial N1 de A elevado a N menos 1. E só isso. Só que o H desapareceu. Ou seja, essa situação aqui, binomial N1, A elevado a N menos 1, nem depende mais de H. Então a gente pode até excluir esse limite. O que vai ser igual a... Então vamos desenvolver. Qual que é o binomial N1? É N fatorial dividido por 1 fatorial dividido por N menos 1 fatorial, que multiplica A elevado a N menos 1. Agora, vamos pensar. Vamos lembrar um pouco lá de fatorial. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 3 fatorial é igual a 3 vezes 2 vezes 1. Portanto, 4 fatorial dividido por 3 fatorial é igual a 4. Por quê? Porque todos esses termos aqui vão oscilar com os de trás. Então, se a gente pega um número fatorial e divide pelo seu antecessor fatorial, só vai sobrar o próprio número. Ou seja, n fatorial dividido por n menos 1 fatorial, só vai sobrar n, que multiplica a elevado a n menos 1. Então, aqui nós acabamos de provar a nossa derivada polinomial. Como vocês podem perceber, aqui eu comecei usando n, né? Aí na hora que eu passei para cá, eu comecei usando n para cá. Aí na hora que eu passei para cá, opa, peraí, o que foi que eu fiz aqui? Falei errado. Aqui eu comecei usando x, certo? Aqui eu coloquei x. Na hora que eu reescrevi aqui nessa parte mais limpa, eu comecei usando a, né? Porque o binômio tem a. Então dá na mesma, né? Aqui eu estava desenvolvendo usando x, aqui eu continuei desenvolvendo usando a. Mas tanto faz, né? No lugar do a, coloca x, coloca o que você quiser. O que nós acabamos de provar é que, se nós temos a derivada, se nós temos a função f de x definida como não, né? X elevado a n, a derivada disso vai ser igual a n que multiplica x que é elevado a n menos 1. Né? Então, o que eu fiz? Na hora que eu passei para essa parte mais limpa, no lugar de x eu coloquei a. Né? Então, aqui seria x, aqui seria x, aqui seria x e assim por diante. Aqui seria x, aqui seria x e aqui seria x. Mas tanto faz a letra que você coloca. A gente acabou de demonstrar que realmente a regra do tombo é verdadeira. Então, vamos colocar aqui um CQD, né? Sem querer deu. Não, eu sempre faço essa brincadeira. Quer dizer, conforme queríamos demonstrar. É só para a gente dizer que acabou a demonstração. É só uma coisa, essa demonstração não vale para qualquer número, como eu disse que não ia valer. Essa demonstração só vale para casos em que n é maior ou igual a 1. Certo? Só vale para casos em que n é maior ou igual a 1 e também n pertence aos inteiros. Né? Ou se você quiser resumir tudo isso daqui, outro jeito de escrever é que n pertence aos naturais, tirando o zero. Certo?
Então, tem uma restrição. Por que tem essa restrição? Porque nós estamos usando o conceito de binomial, certo? Binomial só existe quando o nominador do binomial é maior do que o denominador. E quando os números que estão aqui dentro do binomial são números inteiros, né? Então, não existe binomial para números negativos, não existe binomial para números quebrados, não existe binomial para números em que o nominador é maior do que o denominador. Então, por isso que nós temos uma certa restrição nessa demonstração. Mas já é suficiente para demonstrar já é muito abrangente para demonstrar várias situações da regra do tombo. Então é isso, como eu disse, não para por aí. Tem outras demonstrações que vão tirando essas restrições que nós tivemos nessa demonstração. Vão ter mais vídeos que vão saindo com essa demonstração. Então é isso. E mais uma coisa importante também. Vamos dizer que nós tivéssemos aqui um número multiplicando aqui, por exemplo, um A não, né, que eu já usei o A lá. Vamos colocar, por exemplo, um B multiplicando aqui o x a n. A derivada seria n que multiplica o b que multiplica o x elevado a n menos 1. Por quê? Porque na hora que nós desenvolvêssemos aqui, tudo isso daqui estaria multiplicado por b. Por quê? Porque aqui ficaria multiplicado por b e aqui também ficaria multiplicado por b. Então é como se a gente colocasse o b em evidência, certo? Então ia ficar aqui multiplicado por b, aqui multiplicado por b, aqui multiplicado por b, tudo isso daqui multiplicado por b, tudo isso daqui multiplicado por b, no final aqui o x multiplicado por b. Portanto, se nós temos aqui um coeficiente multiplicando o x, na derivada esse coeficiente vai continuar lá multiplicando o x. Então é isso, bons estudos, um abraço e até a próxima.